tá? Transmissão direta no Facebook e pela rádio catedral sjt.com.br, tá bom? Você tem o privilégio agora de receber aí no YouTube somente o Evangelho, né? E marca aí, então na sua Bíblia para ler junto comigo o Evangelho de hoje, tá bom? Que é exatamente Lucas, no capítulo 12, versos de 8, né, a 12, tá? Então vamos ler juntos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aí você que está aí lendo comigo diariamente o Evangelho, tá? Cria esse hábito aí na sua vida, tá bom? Tá certo? Então vamos à leitura do Evangelho e reflexão do Evangelho. O Senhor esteja convosco e com o vosso espírito. Adquirimos a fé pelos ouvidos, ouvindo a palavra de Cristo. Continuação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 12, versos de 8 a 12. Dando continuidade, né? A leitura de ontem, tá bom? Vamos aí, então, a leitura. Testemunhar sem medo. Testemunhar sem medo. Capítulo 12, verso 8. Eu digo a vocês, todo aquele que me der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com que vocês se defenderão, ou como ou o que dirão, pois nesta hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados todos os vossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Então, vamos agora à reflexão, né, desta palavra abençoada, né, dessa palavra santa, né, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje em Lucas. Tá bom? Você que está aí, né, no YouTube, principalmente, então, que de repente não está ainda, não se, como é que chama? Fez seu registro, não é? Então você aí pode comentar, compartilhar e se inscrever, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal aí no YouTube, tá bom? Isso. Agora nós vamos para a reflexão do Evangelho de hoje. Esse Evangelho abençoado. Deixa eu colocar aqui. Baixar, senão fica alto lá para o pessoal que está na rádio, né? Ontem ficou muito alto lá para o pessoal. Isso. Tá bom? Então, vamos juntos para a nossa reflexão. Pronto. Muito bem. Então, meu amigo, meu irmão, né? Há pessoas que, de repente, gostam, né, de estar em vários segmentos, né, espirituais. Então, tá aqui, ó. Qual é o nosso testemunho, né? Começa com o batismo, tá? Batismo que é a iniciação, né? Então as pessoas têm que entender isso. Não é só para a igreja evangélica, não. Entendeu? Que o batismo dá uma conversão. Para nós católicos também, entendeu? O batismo é o batismo, é de Cristo. Não é da igreja evangélica nem da igreja católica. É Cristo, tá? Agora só que as atitudes diante do batismo têm sido muito diferentes. Entendeu? Então preste bem atenção no que eu vou falar aqui, para você ver que isso é para nós cristãos, independente se sermos chamados, rotulados de evangélicos ou católicos. Entendeu? Então preste bem atenção.
como batizados, né? Como batizandos, né? Somos chamados a testemunhar nossa fé diante do mundo. Esse mundo representa quem? A nossa família, os colegas de trabalho, nossos colegas da escola, o mundo que nós vivemos, que é o seu mundo, o meu mundo, entendeu? Então, diante do mundo que nós vivemos, nós temos que dar esse testemunho. Só que tem gente que tem uma atitude dentro da igreja e no mundo ele esquece aquilo que ele ouviu na igreja. Parece que não faz sentido no mundo. E não faz mesmo. Não faz mesmo sentido. Mas é aí que você tem que levar o que você aprende, né, com a palavra para o mundo. Entendeu? Você tem que, não pode ser contaminado, né? Jesus estava entre os pecadores, comia com os pecadores, mas não era pecador. Entende? Então, é esse que é o nosso testemunho. Senão, para quê? Né? Para quê? Então, Jesus destaca que aqueles que o reconhecem, né, diante dos homens, serão reconhecidos por ele diante dos anjos de Deus. Então, se você o coloca em primeiro lugar na sua vida, com certeza você também estará em primeiro lugar. Entendeu? Então, é questão de compromisso, né? É uma aliança. Entendeu? É uma aliança. Eu não gosto de falar pacto, parece que quando fala pacto é com o outro lá, né? Então, vamos para a aliança, tá bom? Mas é esse sentido. É algo que requer comprometimento, compromisso, tá? Por outro lado, preste bem atenção. Aqueles que o negam diante dos outros serão negados por ele diante dos anjos. Entendeu? Então tem muita gente que está com um pé na igreja e um pé fora da igreja. Está negando o que ouve na palavra do Senhor. E aí não pode. Não adianta ficar triste comigo ou chateado comigo. Não, eu só estou dando um recado. Eu só estou trazendo para você a boa notícia. Essa é a nossa boa notícia. Tá? Então não fique chateado. Se você quer seguir, siga. Continuamos amigos. Te respeito do jeito que você é. Mas para dizer que é católico, que é cristão, tem que ter essas mudanças. Tem que ter essa observância, entendeu? Jesus faz uma advertência, preste bem atenção nisso que é importante, tá? Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não será perdoado. Entendeu? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, deixa eu te perguntar, a gente ouve muito falar, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem pecado, que não tem perdão, né? Que não é perdoado. Você conhece outro pecado que não é perdoado? Que não será perdoado? Porque eu conheço mais dois. Entendeu? Então a gente ouve muito falar isso, né? A blasfêmia é o único, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas há outras blasfêmias, né? Pelo menos mais duas que eu conheço, que segundo Jesus também não serão perdoados. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um. Mas tem outros. Vê se você lembra aí. Me fala aí, tá bom? Então, preste bem atenção, tá? Esse pecado acontece, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Acontece, né, quando alguém rejeita a misericórdia de Deus em sua vida. Tá certo? Então, se você está comungando do corpo e do sangue de Cristo, né? Mas não é suficiente, você vai buscar outras opções, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Percebe? Então, fique bem claro para você isso, né? Esse pecado acontece quando alguém rejeita a misericórdia de Deus em sua vida. O Mestre assegura, né, Jesus assegura a seus discípulos que quando enfrentarem desafios e perseguições por causa da fé, por causa da palavra, né, não fique preocupado, tá? O Espírito Santo os inspirará e dará as palavras certas para falar. Agora, com a boca fechada ele não pode.
Se você mantiver a boca fechada, né? E ainda por cima, né, justificar por que a sua boca está fechada, a religião não discute. Percebe? A religião não discute. Tá? E aí você se omite, você se cala. Né? Então não pode. Você tem que abrir a boca. Não se preocupe com o que falar, como falar, porque ele vai falar. Mas você é o canal. Você tem que querer ser este canal. Entendeu? E a resposta vem. Eu falo isso por experiência própria. Entendeu? Eu nunca pensei naquela resposta, porque não veio de mim. Por isso eu nunca pensei nela, não planejei, não escrevi, não estudei. Mas na hora certa, ela vem. Porque eu abro a boca, eu me disponho, né, a ser um testemunha, entendeu? Das mais diversas possibilidades que às vezes as pessoas colocam, né, para nos questionar, não é verdade? Então, eu sou testemunha disso que o Evangelho está falando. Então, agora apenas abra a boca, tá bom? Abra a boca. Sejamos fiéis em nossa fé, mesmo em meio às adversidades. Até porque elas vêm para nos testar, né? Você pede, eu quero paciência. Então logo acontece uma situação para testar a sua paciência. Aí, poxa, eu pedi paciência, o Senhor está me mandando essas coisas todas. Jesus foi orar no deserto e o que é que foi lá? Tentação. Ele, né, soube expulsar cada uma das tentações que lhe apareceram. Entendeu? Então, se com ele foi assim, imagine conosco, não é verdade? Então, não importa como elas vêm, tá? Nós temos que rejeitar, tá bom? Então, sejamos fiéis em nossa fé, mesmo em meio às adversidades, e na necessidade de reconhecer e respeitar a obra do Espírito Santo em nossa vida. Tá bom, meu irmão? Tá certo, meu irmão? Então, confiemos que Jesus nos capacitará, né, aí no Espírito Santo de Deus, e a dar testemunho da nossa fé quando for necessário, tá bom? Na hora que for necessário, é só você querer, orar sempre para isso, para o Senhor te dar o discernimento, dar a direção, te dar o norte, né? E na hora que você precisar, com certeza você está na unção, né? Está ungido e vai conseguir, tá ok? Então tá aí, tá? Você tem que testemunhar. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim, diante dos homens, né, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Tá? Então é aqui que começa o nosso testemunho. Não adianta ficar em cima do muro, tá? E achar que ele não está prestando atenção. Está escrito, está filmando, está sendo filmado. Tá bom? Tá certo? Aí pensa aí agora, qual outro pecado, né, que não tem perdão? Além da blasfêmia contra o Espírito